Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, a todos vocês que nos dão a honra de sempre nos visitar aqui no canal do YouTube Edson Santos. Queremos que a graça, esperamos que a graça, a misericórdia de Deus esteja presente em sua vida, em seu lar, te dando saúde e paz. Hoje vamos comentar sobre a lição de número 8, comprometidos com a palavra de Deus. Já começa de uma forma extraordinária. Ser comprometido com alguma coisa não é fácil, mas imaginemos juntos ser comprometido com aquele do qual não podemos nos esconder de forma alguma. Às vezes queremos abafar a consciência quando erramos, quando fazemos alguma coisa, fulano não está vendo, cicrano não está vendo, mas tem um que está nos observando 24 horas, 365 dias do ano. E aqui, comprometidos com a sua palavra. O texto áureo diz: bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Está escrito lá no Evangelho conforme escreveu o doutor Lucas, no capítulo 11, versículo 28, parte B do versículo. Bem-aventurado que ouve, e mais bem-aventurado, podemos dizer assim, os que guardam a sua palavra. E o que significa guardar a sua palavra? Se não for tentarmos, esta é a palavra que eu prefiro usar, tentarmos fazer o melhor para Deus. Tentarmos sermos aquilo que o seu Filho Jesus Cristo, quando veio a este mundo, pregou, ensinou, deixou exemplo com autoridade para sermos seus imitadores. Isso é guardar a palavra de Deus. A verdade prática diz: a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus. E isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Com esta verdade prática, é possível praticamente resumirmos toda a lição do dia de hoje, 21 de fevereiro. Por quê, meus amados? Porque diz o seguinte: a autoridade divina, que a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus, deriva da sua origem aonde? Em Deus. E isso por si só encerra a suprema, a máxima autoridade das Escrituras com plena e total garantia de infalibilidade. A única que é infalível, ou seja, que não tem falhas. A palavra de Deus, esta sim é fiel, é verdadeira. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Se você, numa outra oportunidade, estudar o cânon da Bíblia Sagrada, você vai ver que ela passou praticamente 16 séculos, 1.600 anos para ser concluída. 400 anos foi o tempo que ela passou no período interbíblico, amadurecendo, sendo estudada, o cânon da Bíblia. A nossa Bíblia, o cânon verdadeiro da Bíblia, são 66 livros. Aquelas que têm mais do que 66 livros, é porque consta nela também livros poéticos, livros históricos, mas que não fazem parte do cânon da Bíblia. Mas isso é estudo para uma outra hora. Nós, evangélicos pentecostais principalmente,
cremos unicamente na Bíblia Sagrada. Não precisamos de auxílio de livro nenhum para a questão da palavra de Deus. É claro que nós estudamos dos livros seculares, nós aprendemos alguma coisa relacionada àquela época de Jesus Cristo, mas como doutrina, como obediência, como meio para a salvação, só existe um cânon da Bíblia Sagrada. E diz o texto, a Bíblia é o nosso manual de instrução para a vida. Você compra desde um simples liquidificador, a um carro, ou quem sabe uma aeronave, e vem com ela o manual. Como usar? Desde o aparelho mais complicado, que somente pessoas habilitadas para tal, como um avião, até um próprio veículo possante, tem que haver um preparo para conduzi-lo, até um simples objeto como um secador de cabelo, uma prancha de cabelo, que tanto as mulheres usam, né? E um liquidificador tão simples, mas vem o manual. Não é diferente com o ser humano. O nosso manual, a nossa bússola é a Bíblia Sagrada. Ela sim é a nossa indicação, o nosso norte para podermos aqui na terra, nesta trajetória, enquanto aguardamos o arrebatamento da igreja, que já quase não se fala nisso. O mais importante é pregar prosperidade e cura, não é? Não que não seja importante, porque faz parte da Bíblia, e o Deus que nós cremos cura, o Deus que nós cremos dá prosperidade, sim, a quem Ele quer, mas a maior cura é a cura daquele cego que não é cego, do deficiente que não é deficiente, e do surdo que não é surdo, porque estou me referindo aos sentidos não materiais desta matéria, mas espirituais. Nós somos apegados à palavra e buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação das Escrituras Sagradas. Só entende as coisas espirituais o homem espiritual. E o que é um homem espiritual? Quando me refiro ao homem, não estou me referindo ao lado sexual, masculino e feminino, mas o homem ser humano. O que é um homem espiritual? Aquele que é voltado para estudar as coisas de Deus e a ela se dedica pedindo orientação do Espírito Santo. Porque para aqueles que não creem na Bíblia Sagrada, o que tem escrito aqui é loucura, porque o próprio Jesus disse. Mas quando buscamos o Espírito Santo de Deus, ele nos dá a hermenêutica exata das coisas, a interpretação, porque é o único livro que, ao abrir ele, o seu autor, o seu escritor, que na verdade, inspirada por Deus, está do seu e do meu lado. Basta que nós possamos buscar ele. E diz ainda, vamos estudar a relação dos pentecostais clássicos e a leitura da Bíblia. A maneira como nós observamos as regras gramaticais, o contexto histórico, literário, para compreender melhor o texto sagrado. A autoridade da Bíblia. Nós herdamos dos reformadores do século XVI, conhecido como sola scriptura, somente as escrituras, em outras palavras, um dos 5 pilares da reforma protestante. Sola scriptura, cada um dos 5 solai, representa a chave de cada doutrina central dos reformadores, como Lutero, né? Poderíamos citar também o Zwinglio, entre outros. O brado de sola significa que a Bíblia é única, regra de fé e prática para a vida cristã. É por meio dela que podemos conhecer a Deus e entender sua vontade. Vamos transformar isso em miúdos, numa linguagem bem direta e objetiva?
quando as pessoas criticam e nos chamam de protestantes, que realmente somos, porque protestamos quanto à forma que muitos usam, mas isso não quer dizer faltar com respeito. Poderíamos citar, por exemplo, os irmãos católicos. Eles têm a Bíblia e têm a tradição. É o que eu acabei. Tem livros a mais na Bíblia dos irmãos católicos, que são livros históricos, poéticos, e que, autorizados por sua santidade, o Papa, consta na Bíblia dos irmãos católicos. Já aqueles que chamamos também de irmãos Testemunha de Jeová, tem a tradução do Novo Mundo, tem a revista Sentinela, não é verdade? Os irmãos Mormons tem a Bíblia e mais o livro de Mormon e outras publicações como fonte de autoridade espiritual. E nós não estamos aqui para discutir os livros a mais que alguns irmãos usam e têm como autoridade espiritual, de forma alguma. Tudo se começa pelo respeito. E a gente, entre aspas, brinca: eu respeito tu e tu respeita eu. Então, nós evangélicos cremos apenas na Bíblia Sagrada, como regra e base, bússola cristã. Porque os nossos fundamentos são vistos até por alguns que não são pentecostais como sensacionalismo, um movimento que se baseia nas crenças e práticas nas nossas emoções, na crença e no cânon aberto. Mas eu quero dizer a você que são interpretações totalmente equivocadas. Nós cremos que a revelação canônica se encerrou com os apóstolos no Novo Testamento. Pronto. A revelação canônica se encerra com os apóstolos no Novo Testamento. Você consulte depois em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8. Inclusive nós que fazemos parte das Assembleias de Deus, na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, está lá escrito: a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não necessitamos de uma nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica. E uma outra coisa que eu quero deixar claro é que nós não somos deístas. O que é isso? Deísmo é a doutrina que afirma a existência de Deus, mas que ele está muito longe de nós e não se envolve em nossos assuntos humanos. É como se fosse um relojoeiro, diz aqui o comentarista, que dá corda a um relógio e deixa para lá, se esquece dele. Ora, meus amados, que contradição perante a quem crê no cânon da Bíblia Sagrada. Deus sempre quis manter um relacionamento com o homem. Deus precisava que Moisés tocasse no Mar Vermelho com o seu cajado, com a sua vara, para que o mar se abrisse. Deus precisava que as trombetas tocassem para que os muros de Jericó caíssem? Não, Senhor. Mas ele sempre fez e fará questão de ter a minha e a sua participação. Eu tenho a ousadia, entre aspas, me permita, de dizer que tudo aquilo que eu e você, que o ser humano pode fazer, Deus não vai fazer nunca. Quer um exemplo prático? Provo para você. Eu e você somos trabalhadores, passamos por dificuldades para ser um homem, uma mulher honesto, mas um dia nós caímos em uma doença, em um problema de saúde, temos que ficar 1 mês, 2, 3, quem sabe, até 1 ano, se for o caso, se recuperando de uma queda, de uma cirurgia, ou de uma perna, um braço quebrado, enfim. E aí paramos de trabalhar, e agora? Não tem ninguém por nós. Eu, por exemplo, sou um servidor público, não tive direito a auxílio emergencial, salário cortado, e até concordo, porque no setor que trabalho está parado. Como é que se pode dar gratificação a quem está parado? Como é que pode dar hora extra a quem está parado?
E espero que este tratamento seja o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Pois bem, mas aí, o que é que acontece? Se você é um homem ou uma mulher de Deus, pede a ele, mostra a situação, ele usa alguém e vai levar uma cesta básica na tua porta. É assim que Deus trabalha. Porque lá no céu não tem uma cesta básica pronta para ele soltar de paraquedas na tua casa nem na minha. Mas ele usa as pessoas para te ajudarem. Agora é diferente. Quando eu estou desempregado ou você, eu quero orar, já até falei nisso em outros programas aqui, gravados. Oramos para arrumar emprego e vamos cruzar os braços e as pernas diante do sofá, assistir TV e esperar que um empresário bata na porta chamando, eu tenho emprego para lhe dar. Não, nós temos que orar e cair em campo, não é? Porque a parte que nós podemos fazer, ele não vai fazer nunca. Agora aquilo que nós não podemos, na vontade dele, ele faz. Porque se eu e você gostar, é assim. Se não gostar, é assim. Se você crê em Deus, ele é Deus. Se você não crê, ele é Deus. Se você acha que não precisa se consertar, se você acha que vai tudo bem, continue. Mas quando eu e você olhamos para atos errados, usos de coisas que não agradam a Deus, e passamos por momentos nesta vida difíceis, e que precisamos dele, é a hora de buscar. Mas também quando tiver tudo bem, é hora de buscar também. Porque você gostaria de um amigo que só lhe procura quando precisa de você? Aliás, eu sou vítima de muitos. Enquanto precisavam de mim para alguma coisa, enquanto eu estava lendo na cartilha deles, enquanto eu estava usando a mesma porcaria que eles, eu era amigo, eu era bom. Mas quando a gente resolve procurar Deus, quando resolve procurar se consertar, os amigos vão embora. E aliás, alguns a gente não faz nem questão. Apenas oramos e pedimos a Deus que abra seu entendimento. Porque a Bíblia diz, andarão dois se não forem de acordo. Então, meus amados, não precisamos de livro auxiliar nenhum para resolver os nossos assuntos e pendências para com Deus. Nós, ao invés de sermos deste tipo deístas, é bom explicar, nós somos teístas. O que é isso? Cremos que Deus não está longe de cada um de nós. Ele está interessado sempre no ser humano. E fechando o cânon sagrado não significa que Deus abandonou as criaturas e seu povo. Nós cremos que Deus continua a se comunicar conosco por meio dos dons espirituais. Ou o Deus que você crê não é aquele mesmo Deus do passado, que faz cego enxergar, aleijado andar. Mas o maior milagre as pessoas não veem. O maior milagre que pode haver é um traficante passar a ser uma pessoa de Deus, uma pessoa ligada na palavra de Deus e transformar-se. Para muitos isso é impossível. Um estuprador, um ladrão, uma pessoa usuário do crack, da maconha, da cocaína, ser transformado, isso não pode, não existe. Que Deus é esse que você crê? Qual é a sua religião, por favor? Responda para você mesmo. É aquela que o padre prega lá na igreja? É a minha. É aquela do sermão do padre? Pois é a minha. É a Bíblia. E ela diz, todo aquele que vier após mim, todo aquele que crê em mim, como diz a Escritura, será uma nova criatura. Crês na verdade e a verdade vos libertará. E você não acredita? Então o certo é continuar no errado. É dessa forma que você pensa?
Eu quero dizer a você, meu amigo, que o comprometimento com a palavra de Deus é o que mais precisa nos últimos dias. Eu já disse em outras oportunidades aqui também que muitas vezes nos preocupamos tanto com este corpo físico, e isso é importante. Eu me afastei desde setembro do ano passado de frequentar a academia do ano antepassado, que o ano passado foi o ano do maior pico da pandemia, que aliás está praticamente voltando. E aí, muitas academias fecharam, agora que está voltando aos poucos, mas me afastei, mas me faz um bem enorme ao meu corpo, ao seu, a você que é atleta desde jovem, não é? Independente de você fazer para ter um corpo malhado, mas é para a sua saúde, isso é ótimo. Uma caminhada matinal. Mas será que temos preocupação com o nosso espírito? Somos comprometidos com a palavra de Deus da mesma forma que nos preocupamos com o nosso corpo? Vamos fazer uma rápida comparação. Ao acordar, quando Deus nos permite acordar, a primeira coisa que fazemos é cuidar do nosso corpo. Pelo menos é o normal de quem é ser humano normal. Escovar os dentes, tomar um banho, não é verdade? Usar um desodorante, se cuidar. Isso, para quem é normal, não somente uma, mas várias vezes ao dia. Depois tem que ter aquele cafezinho da manhã, porque senão a coisa fica feia, não é verdade? Às 9, 10 horas, um lanchezinho. Isso é para cuidar do corpo. Aqueles que podem, né? Meio-dia, ou mais de meio-dia, mas por volta do meio-dia, aquele almoço, né? Se tiver uma sobremesa, muito bom, né? À tarde, um lanchezinho, às 3 horas, 4 horas. À noite, a janta, para aqueles normais, um pouquinho mais leve, para poder ir descansar. Agora, isso tudo com a carne que vai perecer a qualquer momento. E a alma? E o nosso espírito? A Bíblia diz que foi Deus. Está lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7. Vou ler para você. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Isso é para os que creem. Se você não crê, não temos nem o que interagirmos. Mas se você crê na Bíblia que você tem em sua estante, se você crê naquela Bíblia em que o padre lê todos os domingos, durante a semana, que o seu pastor, que o seu líder, e que você tem em casa, e que você é dotado de inteligência, é isso que ela diz. Foi ele que soprou naquele barro feito com suas mãos. Quando diz a palavra, façamos o homem, façamos, significa que não só foi Deus, mas a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E nós cremos na palavra de Deus como única via de regra cristã. O zelo pela doutrina. É bom lembrar que Deus se comunica conosco pela leitura da sua palavra, pelos dons espirituais, visões e até pelas coisas simples do dia a dia. Quantas vezes Deus fala com você? Quantas vezes vamos à igreja e Deus está falando com você? E você ou eu não estamos atentos que Ele quer dizer é exatamente para você. Sabe aquele dito popular que diz: a carapuça cai na cabeça de quem merece? Mas a gente quer fazer ouvido de mercador. Deus está falando, Deus está advertindo, mas nós temos, eu digo nós porque eu estou me incluindo, eu preciso melhorar. Mas a gente muitas vezes, Deus está falando, mas nós vamos à igreja muitas vezes simplesmente pelo fato de ser dia de domingo, de ser a quarta-feira dia de culto, de ser a sexta-feira dia de culto. Já disse aqui também em outras gravações, parece até uma escala de serviço. Mas chegando lá estamos preocupados em olhar a vida do próximo.
quem veio com a mesma roupa, o irmão veio com o mesmo paletó. Estamos observando a vida das pessoas, como elas estão. Estamos preocupados quando sair para onde vamos. Mas a verdadeira preocupação em ouvir o que Deus quer falar. Mas Deus não está na igreja? Peraí, a quem é que você serve? Deus usa quem está falando para falar contigo. Creia nisso. O zelo pela doutrina tem ligações com a apologética cristã. Desde muito cedo da história, a igreja percebeu, que a Bíblia precisa ser interpretada para que os que creem conheçam melhor o pensamento bíblico. O ensino ou introdução, a palavra doutrina vem do latim doctrina, que literalmente significa ensino ou instrução. A palavra de Deus diz, lá na carta de Paulo a Timóteo, que toda a escritura divinamente inspirada, ela é apta para ensinar, para corrigir, para redarguir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A palavra de Deus, ela é eficaz. Ela é mais penetrante que a espada alguma de dois gumes. E tudo, meus amados, foi pela palavra. Pela palavra Deus criou tudo. Faça-se o sol, faça-se a lua. Mas o homem ele fez com suas mãos. Ele disse, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. A minha palavra. Não adianta você querer procurar atalho. Se não estiver aqui, é anátema. Respeito, e respeitamos porque é direito de todo ser humano respeitar o próximo e qualquer crença e religião. Agora, para se chegar a Deus, só tem um caminho. Eu sou o artigo, o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi Jesus que disse. Não tem atalho, não tem ninguém que passe na frente. Porque se alguém passar na frente, já está errado e desobediente. Porque Jesus disse, se alguém quer me seguir, venha após mim, ou seja, atrás dele, seguindo. Tome cada dia sua cruz e siga-me. Esta é a verdadeira palavra. Mas, meus amigos, a nossa confissão de fé e Bíblia é a Bíblia. Por quê? A nossa confissão de fé não é de autoria particular, pois expressa o pensamento e vida da igreja. Está cheio de dogmas por aí, está cheio de coisas feitas, escritas por homens, 1500, 1600 anos, no tratado não sei de quanto, não é verdade? Mas a Bíblia Sagrada, ela é a verdadeira bússola. Nós podemos observar que temos que ter cuidado quanto aos modismos. O nosso cuidado com a doutrina, ou seja, o zelo pelo comprometimento da palavra, que é o título da lição, o nosso cuidado com a doutrina deve ir além do combate aos modismos e servir para defender a nossa fé de seitas e heresias. Mas o que é seitas e heresias? Tudo aquilo que não estiver no cânon da Bíblia Sagrada é seita e heresias. Respeitamos, mas não acatamos. Outro detalhe importante: temos que refutar os erros que se opõem aos ensinos bíblicos. Por exemplo, o modismo. Esta palavra traz a ideia de quem está na moda. Mas não estou me referindo à moda da sua roupa, do seu modo de se vestir. Isso se aplica também no campo teológico. Parece até que a Bíblia é outra dos tempos da igreja primitiva. Mas é a mesma. É a mesma palavra de Deus daqueles que estavam aguardando a promessa do Espírito Santo descer lá no dia de Pentecostes,
uma das 3 grandes festas do povo judeu, e foi exatamente nesse dia que Deus fez questão de manifestar o seu Espírito Santo, e as pessoas falavam em línguas estranhas, ou seja, línguas que não eram o seu idioma. E como a cidade de Jerusalém estava cheia de pessoas de vários idiomas, de vários lugares, começaram a ficar espantados, porque ouviam falar do Evangelho de Jesus no seu próprio idioma. Você entendeu o que é isso? Manifestação do poder de Deus. Gente que não sabia falar no inglês, no alemão, no japonês, sei lá, em qualquer outro idioma ou dialeto, e as pessoas que estavam visitando Jerusalém ouviram falar de Jesus no seu próprio idioma. Isto é que se chama a descida do Espírito Santo. Mas queremos concluir dizendo que muitas vezes temos aquela história que é passageira de usos e costumes. Eu não quero citar, mas teve muitos, não é? Lembra do dente de ouro, hein? Não vou entrar em detalhes, quem era da época vai lembrar, né? O dom da unção, né? A febre dos anjos e outras aberrações doutrinárias que apareceram por aí. Mas a Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. Essa qualificação vem do Espírito de Deus apresentar-se a Ele. E a Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Procurar apresentar-te a Deus. Aqui eu concluo essa lição: comprometimento com a palavra de Deus. O nosso compromisso com a palavra de Deus e crermos nela é a única revelação de Deus escrita para a humanidade. Diante disso, concluo dizendo: fica claro que nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre a nossa vida. Vou repetir. Diante disto, fica claro que nenhuma outra literatura, nenhum outro livro exerce autoridade sobre a nossa vida. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao teu coração. Que você, eu, nós possamos ter mais comprometimento com a palavra. Procurarmos sermos santos. O que é a palavra santo? Separado. É difícil? É. Mas com a ajuda do Espírito Santo Consolador, procuramos melhorar a cada dia, nos afastar daquilo que não agrada a Deus. E que o ser humano, mesmo num caminho errado, ele sabe que está errado. Já errei por diversas vezes, já disse isso aqui, vou repetir sempre. E quantas vezes errei, mas estava consciente que estava fazendo a coisa errada. Tem gente por aí que tem compromisso com o que não presta e são cobrados por ele. Não quero entrar em detalhes nem em nomes. E são cobrados. E se não fizerem exatamente como certos domínios mandam, ele pode até lhe matar. E por que quando temos um compromisso com Deus que é de qualquer jeito? Cadê meu comprometimento? Eu estou pouco me lixando se alguém está dizendo que eu estou metido, estou sendo melhor do que ninguém. Eu nunca fui nem sou. Toda a vida fui uma pessoa simples, sou e serei popular. E aliás, são poucos que chamam todos de irmãos. Eu sempre chamei e vou chamar. Nunca procurei ser melhor do que ninguém, nem quando exerci função, nem quando fui um microempresário, nem mesmo hoje. Nunca me achei melhor do que um gari, nunca me achei melhor do que um advogado, nunca me achei melhor do que o presidente da República, nunca me achei melhor do que um pastor, mas também não me considero inferior a nenhum deles. Porque para Deus, todos nós somos iguais. E quanto mais ser dado, será cobrado. Então, meus amados, este simples amigo, que toda semana procura deixar um vídeo falando um pouco da palavra de Deus, é para despertar a mim e a você, para mostrar que este mundo, feito pelas mãos do Criador, que deu exemplo. Você já viu Deus se cansar?
mas ele disse que descansou. Foi para dar exemplo. Jesus estava na popa do barco descansando e a tempestade estava batendo, mas ele estava descansando. Ele estava em matéria também. Então, meus amados, sempre deixou exemplo, sempre quis estar comigo e com você. Deus quer te usar para ser vaso das mãos dele de alguma forma. Não olhe para si próprio. Se eu for olhar para os meus erros, as minhas falhas, eu não sou nada, eu sou pó e cinza. Eu sou uma pessoa cheia de defeitos, de falhas. Muitas vezes não acho, eu estou dizendo, e Deus sabe do meu coração, Ele seja juiz neste momento se eu estiver mentindo. Eu não me sinto capaz de pregar, de falar da palavra de Deus. Eu fui um homem totalmente errado, distanciado de Deus, conhecendo a palavra dele. Desci ao fundo do poço que você não imagina. Mas hoje, pela misericórdia dele, eu estou com vida. Quantos livramentos ele me deu que eu nem vi. Inimigos quiseram tirar a minha vida. Pessoas que querem o meu mal, que só pensam em me derrubar. Mas quanto mais me perseguem, Deus tem dado vitória. Vitórias que eu nem vi. E a Deus cabe a vingança, porque ele diz: eu sou o justo juiz e a vingança a mim pertence. Ele disse no livro de Deuteronômio: eu sou e nenhum Deus é mais comigo. Eu faço viver, mas eu mato. Eu firo, mas eu saro, e não há quem escape da minha mão. Então é a esse que está a minha vida e a tua. Que Deus te abençoe e te guarde, a você e a sua família. Proteja e livre de todo mal. Te dê saúde e compreensão espiritual, que cada dia precisamos nos aproximar dele. Porque o fim está próximo. Neste mundo não temos mais o que esperar de bom. Meus amados, lembra quando existia inclusive até as festas que não são cristãs e você podia brincar? Quantos aqui da minha idade já brincaram carnaval os 3 dias sem ir em casa? Com dinheiro no bolso? Quantos que amanheceram o dia não tinha problema? Quantos que iam para a praça jogar um dominozinho, um baralho na praça até altas horas, 2, 3 horas da manhã? Podemos fazer isso hoje? E o que é isso? Falta de Deus na vida do homem. De quem queria estar na praça? Não. Daqueles que vão nos assaltar. As famílias hoje esqueceram que família é a base, é o primeiro meio social deixado por Deus. Mas muitas vezes querem comprar, quem tem dinheiro quer comprar o amor do filho com presente caro. Com uma babá. Não que você que tem condições não tenha uma babá, que você precisa trabalhar, mas dê atenção a seu filho. Mesmo você humilde, dê atenção ao seu filho. Mas muitas vezes vamos para a igreja e deixamos as crianças no meio da rua. Queremos criar os nossos filhos perturbando os vizinhos até tarde da noite. Aprendendo tudo que não presta. Aí depois dos 10, 12, 14, 15 anos, quer consertar. Conserta mais não. Aí só a intervenção divina. Vai fazer alguma coisa, não procura Deus. Aí depois que tá no buraco, chega Jesus, me ajuda aqui. Você gostaria de um amigo que só lhe procura quando precisa? Então que eu, você, nós possamos procurar mais o nosso Deus. Deus te abençoe. Se puder, clica aqui no nosso joinha, se inscreva e sempre estaremos aqui nessa palavra de um amigo, simples amigo igual a você. Talvez não, tenho certeza que estou diante de pessoas mais sábias do que eu, mais cultas, mais inteligentes, mais crente, né? Mais fé em Deus, mas eu estou aqui porque gosto de dialogar sobre a palavra de Deus, este vaso de barro, cheio de falhas e defeitos, mas que Deus me deu a condição de estar aqui. Procure uma igreja mais próxima à sua casa, que você possa ouvir a palavra de Deus, que tem a Bíblia como bússola. Se quiser nos dar a honra, nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui em Itabaianinha. A nossa sede é na rua Geru 283, temos como pastor presidente o reverendo pastor Jorge Alves da Anunciação,
e a nossa missionária Josete. E eu sirvo a Deus numa pequena congregação ali no bairro Paraíso, no município também de Itabaianinha. Se quiser nos fazer a visita, é um salãozinho pequeno, onde tem a nossa congregação da Assembleia de Deus, lá do bairro Paraíso. Nós estamos lá às quartas, às sextas e aos domingos pela manhã e à noite. Você será muito bem-vindo, um ambiente simples, mantendo sempre o distanciamento, leve sua máscara, não é? E também um coração aberto para ouvir Deus falar. Eu não vá me ouvir, não vá ouvir ninguém, porque não vai ter resultado. Mas se você for para pedir, Deus, fala comigo através de alguém, Ele vai falar. Um abraço a todos. Só para concluir, o nosso dirigente é o nosso querido presbítero Roberto e também o meu querido e amado pai na fé, que eu tenho muito amor fraterno por ele, o nosso evangelista Nelson. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor para todos e até uma outra oportunidade, se assim o bom Deus nos permitir. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus.